seja muito bem-vindo a mais um episódio do Atualize Cast. E hoje eu tô com uma convidada super especial. Eu vou começar a ler o currículo dela aqui para vocês entenderem o nível da pessoa que está aqui na minha frente. Ela é psicóloga clínica, professora, doutoranda pela UFPR e empreendedora. Ela é sócia fundadora do INPSIC, Instituto de Psicologia Científica Clínica. E olha, com esse currículo, mais os cursos que ela ministra, ela ainda criou uma comunidade digital super engajada. E tem mais, ela é nossa cliente Atualize, né? Mais uma cliente Atualize aí, marcando presença no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Fernanda Bruncou. Eu que agradeço o convite, agradeço você, Anne, toda a Atualize. A gente já trabalha juntos há alguns anos, né? Eu tava pensando aqui, desde o processo de eu começar a organizar as coisas do consultório, né? Deixar tudo mais organizadinho, sair da pessoa física para jurídica. Então, sempre tive o suporte de vocês, que me deu muita segurança e até orientação, assim, nesse processo, orientação desde questões contábeis até questões de empreendedorismo mesmo, de trocas que às vezes a gente tem nas nossas reuniões, né? Então, queria agradecer muito, tô bem feliz. E eu tô numa fase que tem tudo a ver com estar aqui hoje também, porque tô nessa fase de abrir empresa, de curso online. Então, é uma jornada bem legal, assim, que a gente tá compartilhando. Show de bola, Fernanda. Inclusive, por isso que a gente chamou a Fernanda, né? Porque ela faz parte, não só porque ela é nossa cliente, né? Mas é porque ela faz parte de um grupo seleto de clientes empreendedores brilhantes, né? Que a gente vê que não fica ali também só na sua área técnica, né? Que acaba abrindo horizontes ali para várias coisas. Inclusive, a gente vai falar, não vou dar spoiler ainda, né? Mas eu quero começar do começo, Fer. Conta um pouquinho como que você começou essa trajetória com a psicologia, né? Por que você escolheu fazer psicologia? Como que foi, né, essa escolha? E como que foi a tua vida acadêmica também até aqui? Conta um pouco da tua jornada aí. Tá, legal. Durante a faculdade de psicologia, isso é bem interessante, porque, na verdade, o meu planejamento era ir para a área acadêmica, ser professora, pesquisadora, o que, de certa forma, eu ainda faço hoje em dia. Então, desde o começo da faculdade, eu sempre fui bem interessada em estudar bastante, ser uma boa aluna, né? Ser uma pessoa que ia aproveitando bem aquele conhecimento que a gente tinha na faculdade. E aí, me formei, entrei direto no mestrado e comecei a atuar um pouco na clínica também. E foi muito curioso, porque, a princípio, eu não era uma pessoa que pensava muito em empreender, eu não tinha muito essa referência em casa, né? Meus pais, os dois são concursados públicos, então eles sempre viam aquela questão da estabilidade, né? E sempre me pareceu arriscado investir, pensar em empreender. E eu também não tinha o conhecimento necessário para isso, né? E aí foi com o tempo ali de clínica que eu fui notando que a clínica era um contexto muito mais interessante, onde eu teria muito mais portas abertas na realidade do Brasil, né, do que o contexto acadêmico. Então, hoje em dia, eu tento conciliar para tentar driblar um pouco os problemas que a gente tem com investimento em pesquisa no Brasil. E aí, foi muito legal, porque eu sinto que eu estou numa fase que eu consegui unir os meus grandes interesses, que é a docência, a questão do instituto, que me promove esse contato com pesquisa, com grupo de estudos, com estar em comunidade, e a clínica, né, que é o meu grande amor, assim, eu adoro atender, eu sempre tive essa vontade de cuidar das pessoas, de estar perto. Acho que qualquer uma das minhas amigas sabe, assim, como que pra mim sempre foi algo muito natural e muito gostoso poder estar junto, estar conversando, mesmo que sem a formação na época, assim, né, delas, e hoje em dia poder ajudar todos os meus pacientes, né? Então, foi um processo bem gradual, eu não tinha nem modelos de como fazer isso, né? Então, na minha área, as minhas colegas, elas não tinham essa visão de crescer, a maioria não via a sua carreira dessa forma que eu via, como um campo que poderia abrir tantas oportunidades. Então, foi um processo que eu brinco com quem conversa comigo sobre isso, que é como se fosse desbravar um local que ainda não era, na minha época, não era tão desbravado, Era né? só mato. Era só mato, e descobrindo sozinha como é que contrata uma secretária, como é que abre uma conta jurídica, como que eu posso fazer meu negócio crescer, né? Além do boca a boca, além de estar ali atendendo meus pacientes. Então, foi com o tempo, e agora eu acho que o conhecimento está mais acessível, então a gente consegue
olhar mais para essas oportunidades que antigamente a gente não tinha tanto acesso, né? Sim, e até porque na faculdade, né, de psicologia, não só na faculdade de psicologia, né, mas na faculdade no geral, nas faculdades, né, a gente não tem ali no currículo acadêmico uma matéria, contabilidade, ou gestão, ou empreendedorismo. Hoje em dia a gente vê um pouco mais, né, mas eu não sei se com você também foi assim, de tipo, quando você começou lá na faculdade, por você nem pensar, acredito que não foi estimulado também, né? Nem um pouco. Eu acho que, não sei se em outras áreas é assim, mas nas faculdades, na área da saúde, você é formado para ser um técnico, para executar uma tarefa aplicada e não para ser gestor do negócio. Então, você tem uma formação muito voltada para ser um psicólogo do hospital de alguém, da clínica de alguém, ou, na melhor das hipóteses, atuar ali na sua clínica sozinho, mas nunca para crescer, para conseguir construir algo maior, porque realmente construir algo maior vai demandar um conhecimento que a gente não tem, que é fora da nossa área técnica, assim, né, de expertise, que exige um estudo e uma dedicação, mas que ao mesmo tempo consegue te levar em lugares que a gente jamais conseguiria só com conhecimento especializado da área, né? Então, eu sinto que esse conhecimento ele é essencial se a gente quer sair da postura de funcionário e poder ter o próprio negócio, ter a própria empresa, né? Legal. Então, seria mais ou menos tipo, a faculdade vai te limitar a ser no máximo um autônomo que atende ali na clínica, mas nunca expandir como você expandiu, né? Desbravando aí todos esses caminhos novos que você desbravou, né, até agora. Exato, eu acho que mesmo se você for um ótimo técnico, você ainda vai ter uma certa limitação pela falta desses conhecimentos contábeis, jurídicos, relativos a marketing, administrativos, que eu tenho me deparado. Claro que eu tenho auxílio, né? Eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas querem resolver tudo sozinhas e acabam atrasando muito o desenvolvimento da empresa delas, porque quando você contrata um profissional especializado, claro que ainda você vai ter que saber um pouquinho de como funciona para poder executar muitas coisas, mas isso abre muitos caminhos, facilita muito a nossa vida. Legal, Fer. Nossa, insights muito, muito relevantes aí. Fer, eu ia perguntar para você aqui agora, como que você faz, porque quem segue a Fer no Instagram, né, acompanha ali as redes sociais, sabe que ela tá sempre estudando, em congresso, ou fazendo aulas ali, materiais, né, justamente porque ela tem essa vida ali, tanto clínica, acadêmica, e aí tem mais a comunidade digital, que a gente já vai falar, mas como que você concilia todas essas funções, né, como que você organiza? Você até soltou algumas coisinhas aí, né, ajuda a ter alguém ali que te apoia. Como que é essa tua rede de apoio para poder tocar todos esses negócios que são tem uma variável em comum, que é você, né? Mas são várias frentes, né? Sim, eu sinto que, além dessa formação que a gente tem, que é muito técnica, a gente é muito treinado a observar o nosso serviço como se ele fosse só uma única coisa. Então, o serviço que um psicólogo pode oferecer é o atendimento clínico, né? Mas a gente tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer. E acredito que, por eu ter essa formação acadêmica, eu sempre tive esse interesse em dar aulas, mas não dar aulas só para outras instituições, mas também ter os meus próprios cursos, que eu consigo organizar as minhas temáticas de interesse, da forma que eu acho que vai ser mais didática para os alunos. E tudo isso envolve tanto esse processo de encontrar apoio, de contratar parceiros que vão te ajudar a chegar nesse lugar, que queiram crescer juntos, né? E que possam muitas vezes te ajudar desde com questões operacionais, quanto com questões intelectuais, ali conhecimentos que você não tem, que você não sabe a melhor forma de aplicar. E também a gente vai ter uma palavra que eu gosto muito de pensar quando eu penso na clínica, né? A gente, como psicólogo, fala muito isso na nossa vida pessoal, mas isso também envolve a nossa vida profissional, que é a gente ter intencionalidade, né? Onde que a gente quer chegar? A gente não ir só reproduzindo aquilo que a gente aprendeu, mas parar para pensar em o que seria o nosso cenário ideal, o que nos aproxima dos nossos valores ali na nossa vida profissional. E isso exige todo esse planejamento de, muitas vezes, saber o que dizer não, o que dizer sim, né? Eu não consigo pegar novas tarefas se eu tô com a minha agenda abarrotada, por exemplo, de pacientes. Eu amo atender, eu não pretendo deixar de atender, mas envolve toda essa logística de retirar um pouco algumas atividades para eu ter tempo para poder planejar
outras atividades que elas vão levar um tempo para serem desenvolvidas e serem planejadas e executadas, né? Quem já tem curso online sabe que é todo um processo, não é uma coisa tão simples quanto parece. Agora, com o Instituto é a mesma coisa, eu tenho que tirar um tempo para fazer reunião com as meninas da equipe, para falar com a secretária, para pensar em estratégias de marketing. Então, para alinhar todos os processos que vão acontecer dentro da empresa, e acho que daí entra muito na questão da organização e da nossa aprendizagem sobre filtrar bastante as coisas que a gente faz, né? Legal, acho que você falou em alguns pontos ali que inclusive eu acredito. Tudo que você falou ali tá muito ligado com a tua estratégia de vida, estratégia de carreira, né? Você precisa tratar o seu negócio ou a sua vida até, né? E a sua vida até como uma estratégia mesmo. Onde que eu quero chegar, quais são meus objetivos. Você falou uma coisa que eu acredito muito, que é a questão da intenção. Você precisa colocar a intenção em tudo que você faz. E pelo que você tá falando aqui, compartilhando com a gente, você faz muito isso, né? E a outra questão que você falou que é muito legal e é um insight muito importante aí para quem está nos assistindo, é a questão do dizer sim e dizer não, ou saber, né, o que você quer, o que você não quer, porque às vezes você nem sabe o que você quer, e aí você acaba aceitando coisas na sua agenda, no seu planejamento ali, que você não quer, que vai te afastar daquilo que você quer. Então isso tá muito claro já para você. Em que momento que você teve esse estalo, assim, de essa virada de chave de é isso aqui que eu quero, então eu vou me relacionar com pessoas que tenham, por exemplo, mentorias, grupos, né, de mentorias que estão no mesmo sentido que eu quero, que querem fazer a mesma coisa que eu quero. Para quê? Para que você esteja num ambiente que te leve a alcançar, né, e te apoie também, né, porque quando você está empreendendo sozinho, é mais difícil do que quando você está em grupo, sei lá, um grupo de psicólogos, por exemplo, que pensam da mesma forma ali, que tem a mesma intenção, o mesmo objetivo. Que horas que aconteceu isso? Que momento? Que ponto que deu essa virada aí? Eu acho esse comentário que você trouxe bem legal, porque não basta a gente ter essa intencionalidade que a gente estava comentando, tem esse segundo elemento que você trouxe, que é a questão do ambiente que favorece aquele comportamento, né? Então, eu posso ter a melhor das intenções de abrir uma empresa, de conquistar coisas, se eu não tiver um grupo que me incentiva, e aí dá pra gente pensar tanto no ambiente da gente, que eu já comentei até, né? Ambiente de parceiros, de pessoas que vão te ajudar no sentido de conhecimento, mas também tem a questão do ambiente que vai te estimular emocionalmente, de aprender a lidar com os desafios, de te apoiar num momento de dificuldade, no lugar de desestimular, né? De, não estou sozinho. Exato, porque quem não passou por isso não sabe os riscos que isso envolve, né? Sim. E pode não entender. E quando a gente tem pessoas que estão no mesmo barco, com quem a gente pode trocar, as pessoas chamam isso, né, no senso comum, às vezes de mentalidade, a gente tem que ter a mesma mentalidade. Né? É um termo mais simples, mas faz sentido, né? A gente pensar em pessoas que têm os mesmos objetivos e que vão também te estimular a chegar naquele objetivo. Isso foi algo que fez toda a diferença, assim, estar mais próxima de pessoas que também empreendem e que vão me estimular a pensar em soluções e me dar apoio até emocional ali nos momentos de dificuldade, né? E às vezes nem são pessoas ali da tua rede, por exemplo, de amigos, né? Mas são pessoas que estão vivendo a mesma página que você tá, né? É o tal da ambiência, né? A gente chama isso de ambiência. Muito legal, Fer. Mas em que momento que você buscou isso, assim? Que você sentiu a necessidade? Foi na faculdade? Foi depois? Foi quando você estava empreendendo? Nossa, foi bem depois. Eu tava pensando aqui que a primeira coisa que eu fiz foram coisas simples, do tipo profissionalizar a minha empresa, assim. Então, assim... Emitir recibo. Emitir nota fiscal corretamente... ter ali minha secretária para me auxiliar com questões operacionais, ter pessoas me ajudando com estratégias de divulgação, né? Ainda que foi crescendo aos pouquinhos isso também, mas eu acho que a questão de crescimento maior se deu quando eu comecei a ser chamada para fazer cursos em plataformas digitais e comecei a considerar criar o meu próprio curso com base nas temáticas que me interessavam e que eu imaginava que poderiam interessar outras pessoas, mas que elas não eram tão acessíveis. Então, eu sempre gostei de estudar
novidades, assuntos mais contemporâneos da psicologia, e muitas vezes esses conteúdos nem tem tradução para o português, você não acha um curso para você poder fazer sobre aquele tema, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, muito questionadora, assim, e aí eu aproveitei essa minha característica, a minha formação acadêmica, para poder pensar em como entregar esse conteúdo para as pessoas, né? E aí me ajudou muito também mentorias, né, que eu comecei a fazer, a própria agência de marketing aqui que está me acompanhando, né? A Blooming, que agora mudou de nome. E eles me ajudaram também, tanto eles quanto o pessoal da mentoria, a olhar o meu negócio de forma mais ampla, não só como uma psicóloga que trabalha apenas com sessões, mas de pensar em outras coisas que eu poderia contribuir, e veio muito de encontro, veio muito somar com uma necessidade minha que eu já tinha, que era poder pensar assim, como que eu posso usar o meu conteúdo, o meu interesse acadêmico e como professora dentro do meu negócio de um jeito que isso me beneficie e esteja mais ligado com os meus objetivos, né? Então, eu diria que foi nos últimos 3 ou 4 anos, assim, que isso aconteceu. Que legal, Fer, uma história aí de desafios, né? De vários desafios. E pelo que você tá contando, uma coisa meio que foi puxando a outra. E aí, né, colocou intencionalidade nisso, buscou, né, parceiros, buscou uma agência para apoiar nessa parte ali que você não dominava. E aí as coisas vão acontecendo, né? Quando você age, as coisas acontecem, né? Se a gente fica só parado, pensando como que vai ser, também não chega em lugar nenhum. Muito legal contar essa tua experiência aí. E Fer, para quem tá começando, assim, um psicólogo que olha lá para trás, quando você começou, o que você daria de conselhos, assim, ou o que você gostaria de ter ouvido quando a Fernanda ainda era ali recém-formada, tava na clínica, ou enfim, quando você começou ali teus atendimentos, o que você acha que você diria para uma pessoa que está no mesmo patamar que você estava lá no começo? Nossa, eu acho que 2 palavras que a gente falou bastante aqui, eu acho que seriam muito marcantes, assim, quando a gente pensa em carreira. Na minha história de vida, eu não tive muito esse processo de parar para pensar e nem de saber quais eram as opções, né? A gente vive de acordo com a realidade que a gente conhece, de acordo com as opções que são mostradas pra gente. Então, esse processo da gente buscar conhecer pessoas novas, ambientes novos, buscar estar próximo de pessoas que nos inspirem, né? De várias formas. Uma pessoa pode te inspirar academicamente, né, num contexto mais técnico, ela pode te inspirar num contexto de empreendedorismo, ético, né? Tem muitas coisas que a gente pode ter de inspiração, e isso pode nos ajudar a olhar opções mais amplas para a gente poder identificar. A gente não tem como identificar necessidades nossas e desejos nossos se a gente não pensa que aquilo é possível. Se a gente não avalia que pessoas estão conquistando aquilo, que aquilo tem um caminho para chegar até ali, né? Então, os nossos sonhos, eles têm também, de certa forma, o tamanho e a dimensão do que a gente observa na realidade que pode ser executado, que pode ser realizado. Então, estar próximo de pessoas que você admira, tentar aprender com elas, eu acho que é um caminho, assim, bem importante da gente já ter isso em mente no início da carreira. Ter um mentor, de repente, ou participar de um grupo ali de psicólogas, empreendedoras, seria mais ou menos isso? Exato, participar de congressos, ter um bom supervisor, contratar um supervisor que você de fato admire, que tenha chegado onde você quer chegar, né? Ainda que às vezes possa ser um investimento um pouco maior, mas essa pessoa vai saber te levar. Se você tá convivendo com alguém que nem a pessoa conquistou aquilo que você almeja, fica muito difícil você sentir segurança que ela vai te ajudar a chegar lá, né? Exatamente, né? Aquela coisa, você precisa aprender com quem já chegou, onde você quer chegar, né? Por falar em supervisão, conta um pouquinho como que é esse teu processo de supervisão que você faz, né? Com várias psicólogas e psicólogos. Como que é esse processo? Conta um pouquinho pra gente, Fer. Legal, Anny. Esse processo, ele é bem específico da psicologia, acho que outras áreas não têm essa demanda, né? Mas, normalmente, ele vai envolver uma orientação técnica sobre a conduta do psicólogo. Essa orientação, ela envolve tanto uma parte educacional mesmo,
quanto também uma parte de repertórios desse terapeuta e que podem, inclusive, envolver elementos psicológicos dele que interferem no tratamento. Então, chega a ser até a supervisão não só uma demanda de desenvolvimento profissional, mas um cuidado ético com o paciente para que a nossa própria visão de mundo, as nossas questões não interfiram no tratamento e a gente possa executar aquilo da melhor forma possível, né? O tratamento mais indicado. E também tem um pouco esse processo de desenvolvimento de habilidades mesmo na prática, né? Da gente poder treinar. Sempre pode ser interessante também perguntar para a pessoa que você está fazendo ali uma supervisão estratégia de negócios também. Claro que ele tem uma característica ali diferente, mas óbvio que a gente vai estar compartilhando o que a gente avalia do trabalho daquele psicólogo, o que a gente acha que ele poderia fazer diferente e o que para a carreira pode ser uma boa opção naquele momento em que ele está, né? Então, a supervisão acho que é um dos investimentos mais, assim, importantes, porque vai ser aquele profissional que vai estar no dia a dia com você, diferente de um professor de um curso que, de repente, nem vai saber quem você é, não vai estar ali te acompanhando. Ele acompanha mais de perto ali e você faz esse processo, né? Isso, eu faço processo tanto individual quanto em grupos, mas sempre grupos pequenos para conseguir conhecer um pouco mais e conversar. Claro que em grupo a gente tem umas especificidades, né? A gente não vai ter essa atenção, às vezes, tão individualizada, mas são modelos que podem ter funções diferentes, né? Em grupo, a gente também cria essa comunidade, essa troca entre os psicólogos, que é bem legal. Ah, que legal. Isso é muito bom. E isso foi foi a pontinha do iceberg ali para criar a tua comunidade? Como que você fomentou isso inicialmente? Nossa, olha que legal a tua pergunta, que agora que eu fiquei lembrando. Eu lembro que teve um congresso, agora eu não vou lembrar que ano era, se era 2017, que eu fiz meu primeiro grupo de supervisão. Foi em 2017, que eu parei de lecionar na graduação, eu dava aula na graduação, saí e resolvi abrir um grupo de supervisão. Foi o primeiro grupo de supervisão. E a gente tinha um grupo de 4 psicólogas e todas eram, assim, super dedicadas, a gente se via toda semana. E a gente decidiu submeter uma mesa redonda para um congresso, porque a gente estava tratando de muitos casos com temáticas parecidas, a gente pensou, vamos agrupar e vamos apresentar uma mesa redonda num congresso. E aí, naquele momento, eu lembro de ter sentido muito do que eu gostaria de ter na minha carreira, de não ter só ali meu atendimento clínico, mas ter contexto de ensino, de pesquisa, de compartilhar com o grupo. E eu acho que é uma queixa bem comum entre os psicólogos da gente ficar muito solitário. Então, a gente fica muito solitário, não tem uma comunidade para compartilhar as dores, os estudos, né, os avanços. E, além disso, a gente não consegue crescer tanto, porque muitas vezes esse crescimento ele vem com investimento. Sim. Que individualmente, como pessoa física, ou mesmo que seja pessoa jurídica unipessoal, né, é muito difícil você conseguir fazer esses investimentos para fazer a tua empresa crescer. Sim. E aí, eu tô bem empolgada com esse processo da gente ampliar a nossa equipe, né, e poder formar um grupo também pequeno, mas sólido, que prospere de formas que individualmente não seria possível. Que legal. E você tá falando aí sobre sociedade limitada unipessoal, né? Já tá até habituada aí com os termos. Como que foi esse processo para você também? Foi quando você criou a comunidade, a primeira supervisão? Quando que deu esse estalo também? Você vê que eu tô querendo saber ali onde que começou. Por quê? Porque a gente atende muitos psicólogos aqui na Atualize, né? E com certeza esse conteúdo vai chegar em muitos desses psicólogos. E muitas dessas pessoas estão no início da sua carreira, estão abrindo o CNPJ agora, estão migrando ali da pessoa física para a pessoa jurídica, estão naquele momento de medo, né? De dar aquele passo maior. Puxa vida, eu emiti recibo, agora eu vou ter que emitir nota fiscal? Como assim? Que NAI? O que é isso, né? Então, eu acho que é muito legal uma pessoa, né, como você, uma profissional já renomada, que alcançou tudo isso que a gente está citando aqui, mostrar como que foi esse caminho, né, inicial, para essas pessoas também subirem ali no próximo degrau, e no próximo, e aquilo que você falou, né, quando você enxerga como uma realidade, a sua mente consegue alcançar coisas maiores. Então, eu uso, inclusive, essa analogia para explicar sobre empreendedorismo, né? Então, quando você está no último degrau lá, você não consegue ver o que está em cima. Então, na medida que você vai subindo os degraus do empreendedorismo, você começa a olhar, é isso que tem depois do muro. Então, é mais ou menos isso, né? Essa tomada de consciência. Então, eu acho que você trazer
esse teu começo, né? Vai ajudar muito esses psicólogos aí que estão assistindo o nosso conteúdo. Legal, e eu acho que eu gostei dessa metáfora que você trouxe da escadinha, porque muitas vezes as pessoas podem se iludir com uma ideia de que você vai dar um salto, né? Mas tem vários processos simples que você precisa aprender para conseguir partir para o próximo degrau, né? E aí, às vezes, as coisas parecem muito mais... esse processo parece não ser tão gradual como na prática para a maioria das pessoas, né? Então, assim... o processo de saída da pessoa física para a jurídica foi uma questão meramente financeira, assim, né? Acho que não compensa necessidade. não compensa. Infelizmente, assim, tem muitos psicólogos que não se organizam em termos de emitir recibos da forma correta, ficam de um jeito mais informal, atuando, o que compromete totalmente a credibilidade dele como profissional, porque se essa pessoa não tem nem o cuidado ético de emitir e pagar os impostos corretamente, é difícil a gente imaginar, né, que na clínica ele vai ter uma conduta ética. Então, tem muitas pessoas que ficam num contexto mais ilegal, mais informal, que não investem, e aí elas não conseguem crescer, porque vai ser muito difícil alguém levar aquele profissional a sério. Então, o primeiro passo que eu fiz foi, depois que eu comecei a ganhar uma renda que já não compensava emitir os recibos por pessoa física, a gente abriu a jurídica, né? E aí eu fiquei muitos anos atuando sozinha, na verdade, né? Tendo ali, claro que minha secretária, algumas pessoas terceirizadas, né? Que trabalhavam comigo, que me ajudavam, mas sem ter uma equipe fixa. E aí, atualmente... E eu acho que não é para todo mundo também, né? Acho que é para todo mundo trabalhar eticamente e abrir um CNPJ, mesmo que seja sozinho. E que não compensa a gente deixar de fazer certos investimentos, como, por exemplo, uma boa empresa de contabilidade, uma secretária, eventualmente até um designer para fazer algumas artes, né? Algumas atividades de divulgação que vão ser importantes, mesmo que o teu negócio seja pequeno, para ganhar uma credibilidade e mostrar um cuidado com o que você está fazendo, né? Não improvisa, a gente não sabe fazer tão bem igual quem é profissional, não fica legal, né? E, bom, mas para quem tem esse desejo, né, de ir além disso, além de se profissionalizar e fazer um negócio bacana e pequeno, quem quer crescer, é muito importante a gente ter um processo de planejamento, assim, não é tão simples. Agora, para abrir o Empsi, que a Anne me acompanhou, a gente fez primeiro todo um processo de planejamento contábil, de avaliar financeiramente como foram que seriam... alguns meses, né? Acho que foram uns 3 meses. Não assim. foi do domingo para segunda. Exato. Foram alguns meses. Foram alguns meses de planejamento. Eu também estou fazendo essa minha mentoria em São Paulo, que está me ajudando muito a discutir com outras psicólogas clínicas que também estão abrindo clínicas e outros processos com equipes, assim. Além disso, eu tive todo um processo também de estar em contato com o advogado, sempre com um cuidado muito com a ética, com a credibilidade do meu negócio, né? Então, esses processos, é muito importante a gente pensar nas etapas antes de executar. Não a ponto de te engessar, mas para fazer as coisas da forma correta. E aí você pode ir crescendo gradualmente, mas vão ter certos momentos na carreira, a Anne deve estar acostumada com isso pelos clientes que atende. Mas tem momentos que é um salto, que você está arriscando e torcendo para dar certo. E a gente arrisca, claro que dentro de um contexto de que as consequências não sejam tão graves também, né? Não dá pra gente ser responsável. Na loucura, na loucurada, vou fazer isso e aquilo. Mas vai envolver esse risco, né? Não vai ter como a gente ter certeza do que vai acontecer lá na frente, né? Então, pra quem quer, envolve muita dedicação, muito planejamento, envolve a gente sair do papel de apenas profissional, técnico, para uma visão de empresário mesmo, né? De olhar para outras habilidades e outras partes da empresa que também são importantes, né? Que legal, Fer. Muitos insights importantes, viu? Esse conteúdo, excelente. E, se você está assistindo, aproveita e compartilha com um colega aí, psicólogo, né? Que precisa ouvir essas coisas aí de uma pessoa que já passou, né? Por essas etapas ali que, de repente, você está passando. Ou, né, que tá num estágio mais avançado ali, mas que precisa desses insights, né? Então, seja esse anjo aí que vai encaminhar para outro colega que precisa ouvir isso. Fer, você já falou um monte de coisa que você faz aqui, né, profissionalmente, e eu tava aqui pensando, eu vejo que você se exercita, se alimenta bem, né?
Inclusive a Fer chegou, né, aqui, oferecemos um café, ela falou, pela hora aí, acho que deu pra mim. Como que você faz essa organização? É uma organização, se for pensar bem, né? Uma organização ali para manter, né, esse equilíbrio entre o profissional, o emocional, a questão da alimentação, exercícios, enfim. Como que é isso para você? Ótima pergunta. Eu acho que pra gente, como psicólogo, a gente não pode ter essa visão de casa de ferreiro, espeto de pau, Sim. sabe? De assim, eu vou pregar uma coisa pros meus pacientes e eu não vou fazer. E a gente sabe que tem alguns pilares que eles são muito importantes na saúde mental e que para quem empreende, no longo prazo, se você vai abandonando esses pilares, a chance é de você se sobrecarregar, adoecer, começar a ficar muito estressado e até cair tua produtividade no longo prazo. Então, um ponto que eu acho que é muito importante é respeitar a quantidade de horas que o nosso corpo consegue trabalhar. Veja, não é que a gente não tem uma semana ou outra que a gente não vai ter que trabalhar mais, mas isso não pode ser a regra, tem que ser a exceção, né? No dia a dia, a gente tem que trabalhar uma quantidade que não nos sobrecarregue, que a gente consiga finalizar o dia com energia para ir treinar, ou com energia para dormir cedo e treinar no dia seguinte. Ou pelo menos a disciplina, né? Essa energia tá lá. Exato, conseguir pelo menos um mínimo, porque se a gente tá exausto, tem uma diferença, né, daquele cansaço, assim, da exaustão. Quando a gente tá exausto, a gente não consegue. Não consegue. E aí a gente sabe que a atividade física, ela é uma das coisas mais importantes para a melhora de saúde mental e até, o pessoal não sabe muito disso, mas para inteligência, para cognição, para memória, é muito importante, né? O cérebro, ele é vascularizado quando a gente treina também, além de todas as mudanças no humor que a gente sabe que são muito importantes. Então, é muito importante a gente viver de acordo com isso dentro da minha empresa, né? A minha empresa, para mim, ela tá integrada com os meus valores pessoais. Ela não é uma coisa que eu vou, na minha empresa, aplicar alguma coisa que eu não acredito ou no meu estilo de vida, né? Então, lá no Impsique, a gente tem todo um cuidado com a minha relação, com toda a equipe, para que a relação seja baseada em valores comuns, em propósitos comuns e não uma mera relação comercial, né? Que cada um tá pensando por si, a gente não tá ali junto, construindo algo junto. Então, é muito comum empreendedores adoecerem, né? E claro que às vezes vai ter a ver com a área do negócio que você tá. Eu não acho que tudo é individual, né? Então, não necessariamente é só um problema do indivíduo, mas dentro do que a gente pode controlar, né? Que são essas variáveis, é muito importante separar esse tempo. E para a gente poder separar esse tempo, a gente tem que ter esse limite dos nãos, que é o que a gente estava comentando, né? Se você não tiver clareza de qual é o teu negócio, para onde que você quer ir, o que você quer construir, você vai começar a ter demandas que às vezes não estão alinhadas com seus objetivos, começa a aceitar e não tem tempo de fazer o que realmente importa para você. Se afasta, né, do teu objetivo ali e vai ser usado para cumprir o objetivo de outras pessoas, físicas ou jurídicas, né? É muito legal isso tudo que você está falando. Tem até uma frase que eu falo muito, que é assim, se você não preenche a sua agenda com coisas que você planeja, os outros vão preencher para você. Então, você vai vai dar o seu tempo, né? Às vezes até sem você querer, né? Para algo que não faz sentido para você ali. Muito legal, Fer. E me conta uma coisa. Como que é esse processo? Porque você está falando ali de valores, né? A gente já entrou aqui em cultura, né? Você está falando do Impsique ali ter os valores e tudo mais compartilhados entre pessoas que estão trabalhando com você lá. Então, a tua empresa já nasceu com uma cultura muito forte, muito clara ali. Como que você trabalhou isso? Você tem essa clareza já? Porque é um estágio avançado, né? Se a gente for olhar do ponto de vista de negócios ali, a cultura, ela vai se formando, né? Mas pelo que você está falando e que a gente está conversando aqui, você já tem isso muito bem claro, né? Como que é essa disseminação lá para as pessoas que estão envolvidas no teu instituto? Muito legal. Acho que uma das coisas que eu aprendi, que eu não sabia que também foi nesse processo, né? Na minha mentoria, acho que foi até o Israel Anijar, vou até tentar lembrar como ele falou, mas foi mais ou menos a ideia de que a gente precisa selecionar
alguém que já esteja adequado com os valores da empresa. Porque se a gente seleciona alguém para trabalhar com a gente que não tem esse alinhamento, é muito difícil você conseguir depois modificar todo o repertório da pessoa, transformar a pessoa em alguém que ela não é. Então, eu acho que, claro que a gente vai passar por um processo de ir refinando cada vez mais o que é essa cultura organizacional, o que a gente quer, mas ainda o processo anterior ele é muito importante, né? Então, por enquanto, eu não pretendo, por exemplo, abrir vagas. Eu pretendo fazer convites para pessoas que eu gosto. Talvez se a empresa crescer mais tarde, eu abra vagas e faça um processo seletivo super elaborado, né? Mas, por enquanto, eu tenho gostado muito de fazer convites para pessoas que eu já sei que têm os valores similares, né? E que não vai ter esse atrito, né? De visão de mundo, de visão de negócios, né? E de visão de o que a gente quer construir juntos, né? Então, isso é bem importante. A gente já está caminhando com pessoas que pensam parecido, né? Que estão alinhados. Valores já alinhados, né? É uma outra... Inclusive, tudo que você está falando aqui, eu super concordo, porque... É uma outra coisa até que a gente usa para recrutamento e seleção aqui, que é comportamento você não consegue mudar, assim, de fora para dentro, né? Por quê? Porque é da pessoa, né? Então, é um processo ali que envolve... Enfim, você é psicóloga, sabe? É muito mais complexo do que treinar uma competência técnica. Exatamente. Competência você treina, comportamento não. Então, a gente sempre foca em contratar comportamentos, né? E não... habilidades ou talentos, aqueles talentos estrelas, mas que o comportamento não está alinhado com nenhum dos valores, né? Muito legal, Fer. E quantas pessoas tem hoje no Instituto? Por enquanto, a gente é uma equipe bem pequena. A gente tem eu, a Gilda e a Natália, então elas também são psicólogas, estão atendendo comigo. E a gente tem terceirizado, né, vocês, como contadores, uma equipe de marketing e a nossa secretária, né, que vai recebendo os contatos, vai cuidando de atividades administrativas. A ideia é crescer bem devagar e cuidando com um dos nossos valores principais, e eu acho que é o nosso diferencial em relação a grandes cursos ou grandes comunidades, é que a gente quer fazer menor, com mais conexão, mais contato entre as pessoas, mais uma filtragem da nossa comunidade, para que a gente possa estar com pessoas que realmente têm valores em comum e que querem construir algo juntos de uma forma mais conectada. Eu sinto que essa coisa do online, dependendo do contexto, que eu acho que é o contexto da psicologia, demanda um cuidado ético muito grande, ela pode fazer a gente ter uma grande equipe, mas que a gente não está ali no dia a dia avaliando como é que é essa pessoa em termos comportamentais, né? Não só a questão da competência técnica que a gente estava discutindo. Então, a gente tem essa equipe e a nossa ideia é, a cada ano, ir reavaliando a necessidade de contratação. Então, a gente tem um espaço físico, né? Mas também a gente tem atendido muito online. Por enquanto, a ideia é a equipe ficar aqui em Curitiba mesmo, porque eu tenho um cuidado maior, né, de quem está trabalhando. Talvez mais tarde possa mudar, né? Mas, por enquanto, eu sou muito cuidadosa com fazer um trabalho, especialmente na nossa área da saúde, que tem que ser muito ético. A gente tem que ficar... ter uma avaliação bem cuidadosa de quem é essa pessoa, como que ela está fazendo o trabalho dela, né? E eu diria que esse é o nosso diferencial, uma equipe menor e com foco na excelência, na qualidade, e não na quantidade, no volume de atendimentos, ou volume de projetos, enfim. Legal, então você está bem focada ali num controle de qualidade maior do que um volume de crescimento, assim, mais rápido, seria mais ou menos isso. Isso. Legal. Exato. E como que tá sendo essa experiência de gerir pessoas, né? De fazer essa gestão de talentos, porque provavelmente, não sei também se você já tá fazendo esse processo, mas tem que lidar com a questão de plano de carreira, né? Analisar ali onde que a pessoa quer chegar. Não é mais só você, né? Tipo, você tem ali um pouco da responsabilidade, né? Sobre a carreira do outro. Como que é essa questão para você? Você está estudando a respeito? A mentoria lá que você está participando está te dando apoio nesse sentido? Sim, esse é um objetivo bem importante, porque enquanto valores pessoais, eu não teria interesse em abrir um negócio se fosse para não gerar uma comunidade, sabe? Que queira criar algo junto. Então, a gente já tem ali alguns planos de como é que a gente vai fazer
conforme o volume de trabalho for aumentando, para poder promover quem já está dentro e fazer contratação de novas pessoas, tentando valorizar quem entrou antes, quem já está ali junto, né? E pensar um pouco em divisão até de setores dentro da empresa, né? A gente poder pensar assim, alguém da psicologia que possa ficar responsável por produzir conteúdo para a empresa, né? Alguma pessoa da psicologia que possa ficar responsável por gestão de cursos online, ou gestão, né, de projetos que a gente tenha de grupo de estudos, de grupo de habilidades com pacientes, né? Então, o meu objetivo é crescer e poder fazer com que as pessoas que estejam lá se sintam motivadas a crescer junto, né? Se elas quiserem continuar com a gente, né? Muito bom, Fer. E você também faz cursos, né? Daí você falou geração de conteúdo. Opa, a gente já tá entrando no assunto aí muito interessante, né? Que é a questão do marketing. Também vou te perguntar, tá? Como que você começou a produzir conteúdo? Hoje a gente vê que, na verdade, eu analisei que depois, assim, eu acredito que na pandemia, mais ou menos, em meados ali da pandemia, e depois da pandemia, a gente teve um boom gigantesco na psicologia, isso falando em termos de abertura de CNPJ, né, porque é o dado que eu tenho, tá? Então, a gente sentiu esse boom ali, então, o nosso setor, nosso nicho, né, da área de psicologia ali, da área da saúde e psicólogos, assim, super cresceu, né? Acredito que por conta da pandemia e tudo mais, mas a geração de conteúdo, aí tá, voltando ali, né? Então teve esse boom e aí a geração de conteúdo começou a ser intensificada, né? Lives e vídeos e posts, carrosséis. Como que foi esse processo para você? Eu vejo que hoje tem muitos psicólogos que estão produzindo conteúdos, às vezes muitos conteúdos bons, né? Tecnicamente, mas comercialmente nem tanto. Como que foi esse processo para você de linkar o que é técnico, o que eu tô falando tecnicamente aqui, que eu tenho um embasamento e tudo mais, como que eu transformo isso em algo comercial, né? Porque a gente sabe que para levar ali para o marketing a gente precisa de uma pegada um pouco mais comercial. Como que foi isso para você, esse processo? Mas sabe que eu acho que essa característica, ela envolve, de certa forma, o marketing ou as redes sociais, mas ela é bem importante para qualquer psicólogo, porque uma característica que a gente tem que ter é empatia. Então, eu preciso conseguir me colocar no lugar do outro. Se eu estou atendendo um senhorzinho de 70 anos... Hoje em dia, a pessoa de 70 anos não é mais senhorzinho, né? Mas vamos supor, um homem idoso de 70 anos, eu vou me comunicar de um jeito muito diferente se eu estou falando com um paciente meu que é psicólogo também, né? Então, eu vou ter que ter um cuidado com a minha linguagem. E aí, quando eu fui pensar em criar post, eu sempre pensava muito mais de acordo com o jeito que eu falaria para alguém que eu estou atendendo, né? Do que... Vai depender do objetivo também, né? Sim. Mas pensando no público leigo, é muito importante escrever de uma forma que seja fácil de entender, que seja didática e que seja atrativa. Assim como quando a gente vai atender alguém, né? Se a nossa conversa fica ali meio chata e a pessoa perde o interesse, ela não vai conseguir prestar atenção. E aí eu também tinha, além de ser terapeuta e de já ter esse treino de me comunicar com vários tipos de linguagem, eu sinto que o fato de eu ter sido professora por alguns anos também facilitou eu ter uma comunicação um pouquinho mais organizada. Mas sabe que eu acho que, assim, além de tudo isso, talvez o mais essencial para qualquer área seja a perseverança, porque eu vejo que hoje em dia muitas pessoas, elas olham as pessoas crescendo e elas primeiro acham que foi do nada, ou elas ficam frustradas se elas não têm um crescimento muito rápido e aí elas não conseguem ter constância, o que é muito importante não só no mundo digital, mas na nossa vida profissional de modo geral. Então, quando você está numa crescente, recebendo bastante convite, sendo muito valorizado, se você some da tua carreira, existe uma redução, que em alguns momentos faz sentido, né? Tem momentos que eu tô mais atribulada com o doutorado, eu dou uma sumidinha, mas não a ponto de prejudicar totalmente. Então, não quero também criar regra de que todo mundo tem que ser super empreendedor, vai depender do seu objetivo. Se você tem ali uma conta no Instagram, por exemplo, que ela tem o objetivo de atrair seus pacientes, de ser só um cartão postal seu, né? Um cartão de visitas ali online,
tudo bem, você vai lidar com isso de uma forma, mas se você quer ter um curso online, se você quer crescer, você vai ter que ter uma postura diferente, assim como aquilo que a gente estava discutindo da diferença do psicólogo que está ali na sua salinha, atendendo seus pacientes, e que quem é dono de uma clínica. Sim. O nível de dedicação com atividades envolvendo administração, marketing, financeiro, é totalmente diferente do que quando você só tem o teu consultório. E aí eu acho que o que me ajudou foi a questão, claro que dessas habilidades de comunicação, mas principalmente de não desistir, de estar ali todo dia, né? E olha que assim, eu acho que eu nem sou tão engajada, porque eu tô no doutorado, eu nem tenho muito tempo de fazer grandes coisas. Quando eu terminar, me aguardem. Me aguardem, olha só. Espero conseguir fazer mais. Promessa, hein? Ela se comprometeu. Aquelas. Fer, muito legal. Na sua fala, então, você trouxe alguns pontos que são importantes para o marketing, né? Você falou ali sobre você se colocar no lugar do paciente, né? No caso da clínica ali. Mas quando você está produzindo conteúdo, você precisa ter empatia também. Inclusive, uma das ferramentas que é utilizada para que você defina a sua persona, que a gente chama, né? É o mapa de empatia, né? E esse mapa de empatia, você faz justamente isso. Identifica quais são as dores, os sonhos, como essa tua persona pensa. Para quê? Para daí, por meio desse mapa de empatia, você gerar o conteúdo, criar a tua linha editorial. Às vezes você fez isso pela tua habilidade ali de comunicação, lidar com as pessoas, ser empática, como você mesmo trouxe, mas isso é um método, né, para você utilizar ali na hora de criar suas estratégias de marketing. Muito bom, Fernanda Brunco aqui, ó, super marqueteira. Muito legal, Fer. E me conta uma coisa, você tá falando bastante sobre cursos online e tudo, você lançou teu curso, né? Então, eu lancei já 2 turmas. Ah, que legal. E estou para lançar a próxima. Aliás, estou para lançar um novo curso. Então, a gente lançou 2 turmas sobre um modelo transdiagnóstico que a gente chama de modular, que é um modelo que ele é montado de um jeito mais individualizado com o paciente. E eu vou lançar um curso agora que ele é mais voltado para um modelo mais generalista. Então, ele é um modelo que ele tem evidências para diversos tipos de transtorno, só que você consegue, com um único modelo, um único protocolo, tratar uma série de demandas. Então, ele tem uma função bem importante, assim, na formação dos psicólogos, que é facilitar a nossa formação, né? Porque no lugar de você ter que aprender um protocolo para cada transtorno, ter que aprender ali 10 protocolos, você aprende um só e você consegue ter um nível de eficácia similar, né, ao que você teria se você aplicasse esses protocolos individuais. E esse tem sido, assim, meu grande sonho, porque eu sinto que a gente aprende, tem tanta coisa pra gente aprender na psicologia que dá pra você ficar a vida inteira estudando isso. Mas muitas vezes a gente se perde em relação ao que é básico e essencial, e começar talvez por isso, pra gente ter uma segurança para pelo menos ir levando a nossa clínica, enquanto a gente não consegue estudar tudo que existe no mundo, né, da psicologia. Infelizmente, a nossa formação ela é muito precária aqui no Brasil. A gente tem muitas abordagens na psicologia que não são científicas, né? Então, a psicologia é uma área que começou a ser científica faz relativamente pouco tempo. Então, tem um domínio muito grande de abordagens mais místicas. Por exemplo, até pouco tempo, você poderia fazer constelação familiar, por exemplo, né? Que é uma coisa totalmente absurda. Então, tem sido muito legais essas iniciativas de cursos online que buscam ensinar competências de prática baseada em evidências para os alunos, né? Para os psicólogos e alunos de psicologia. E eu tô muito feliz de fazer parte disso, assim, porque eu tenho esse desejo, eu gosto de ensinar, eu gosto de pesquisar, então é por isso que eu gosto de trazer temas mais inovadores, porque são áreas que ainda estão em pesquisa, então a gente pode estudar, pode ver esse desenvolvimento, né? E ensinar de um jeito que seja mais didático, porque muitas vezes eu tive uma formação toda em universidades públicas. Mas eu não sei se na particular é muito diferente também. A maioria dos professores que estão na docência, eles não são grandes empresários. Eles, às vezes, ou são pessoas que nem atendem, nem têm a sua vida prática, né, clínica, no nosso caso, ou quando tem, é uma carga horária menor, a pessoa não é totalmente dedicada com aquilo, porque normalmente as universidades particulares exigem uma demanda muito grande em sala de aula também, e você não consegue dar ali só uma matéria, por exemplo, né?
Então, é muito legal também a gente ter possibilidade de fazer cursos com pessoas que realmente sabem do que elas estão falando, né? Não só teoricamente, mas que Então, no vivem campo aquilo. de batalha ali, né? Exato, que vivem aquilo na prática. Então, eu tô bem feliz com esses lançamentos, mas é um pouco, de novo, aquilo que a gente comentou, de aprender a arriscar. Eu acho que foi muito importante na minha carreira. Eu lembro que o primeiro curso online que eu fui fazer, eu falei pro meu namorado assim, cara, se não der certo, vou ficar endividada aqui. Perdi um tempão pra fazer isso, né? E aí eu lembro que foi uma felicidade muito grande quando deu certo, mas o meu maior pensamento era, se não der certo, eu vou ficar feliz por ter tentado, por ter feito esse movimento. Porque se a gente fica esperando também que dê certo, quantas vezes a gente não vê de empresários que tentaram 1, 2, 3 vezes e lá na frente que conseguiram, né? Então também, mesmo se não tivesse tido um resultado tão bom da primeira vez quanto teve, porque acho que já tinha uma demanda reprimida, já tinha um público legal ali, mesmo se não tivesse, valeria a pena por estar muito conectado com valores pessoais, com o meu desejo do que eu gostaria que fosse a minha profissão. Muito legal, Fer. Inspirador aí, né? E isso que você está falando é muito real, né? A gente vê na prática ali. Não precisamos ir muito longe para a gente ter essa visão. Por exemplo, em investimentos, né? Então, quanto maior o risco, maior o retorno, né? Ou você fica ali na poupança, no CDB básico, na boa, né? Quietinho ali na zona de conforto, ou você vai e arrisca, começa a ir para fundos, ações, ou um negócio próprio, né? Que muitas pessoas não sabem, mas o negócio, né, próprio é o maior e mais arriscado investimento, né? Então, você coloca ali o teu capital próprio e torce para dar certo. Torce não, né? Tem muito trabalho por trás. Então, muito legal esse insight que você está trazendo aí. E esse curso online, então, é um curso online, isso? Curso livre? Curso livre, curso online. E um curso bastante útil para qualquer psicólogo que trabalhe com psicologia baseada em evidências. E foi muito legal, Anny, porque já com essas 2 turmas que eu tive ano passado, o meu faturamento foi equivalente aí a 3 a 4 meses de clínica. Nossa foi bastante coisa. Senhora. Foi super bom. Dá para tirar 4 meses de férias? Exato. Então, essa é a minha ideia de eu conseguir me organizar para lançar novos cursos, porque tem demanda. A clínica não é o único caminho, mas eu acho que não é tão simples quanto também tem sido falado, né? Eu vejo que é legal a gente arriscar, mas dentro de um contexto, né? Então, você vai dar um curso, você tem um mestrado, você tem uma boa formação na área, você é professor, você tem experiência como professor, então a gente primeiro... eu gosto muito da diferenciação que se faz entre a gente primeiro ser para depois parecer. E muitas vezes as pessoas têm sido estimuladas a fazer o contrário, né? Focar em parecer, então se vestir de um jeito que passa autoridade, ter ali um consultório bonito, fazer vídeos bem editados, o que é também importante, né? Uma capa de um livro bonito é gostoso da gente ler e abrir, mas a gente poder estar atento que isso não é o essencial, né? Como é que são tuas competências em termos de conhecimento técnico, habilidade interpessoal, empatia, ética, enfim, várias outras coisas que são mais essenciais e que não são tão faladas. Então, antes da gente focar em vender um curso, por exemplo, ou vender uma terapia mais cara, a gente garantir que a gente tem conteúdo que vale isso, né? Validar, né? Validar para você também... Você tem, na verdade, o que você está falando é a pessoa ter consciência que ela está formando um outro profissional que vai lidar com vidas, né? Então, a área da saúde, acho que tem muito esse aspecto de lidar com vidas, né? Então, um psicólogo mal formado, mal orientado ali, né? Que acha que é só marketing também, né? Vai acabar impactando a vida de muitos pacientes ali que podem ser direcionados de forma errada. Muito legal. Essa consciência ali com... Você é bem científica, né, Fer? É uma cientista, podemos dizer? Sim. Você tem artigos publicados, livros, pensa em escrever livros? Tenho artigos e livros só capítulo. Não tenho um livro só meu, mas eu desejo, quando eu terminar o doutorado, publicar alguma coisa da minha autoria. Assim, não sei se relacionado à tese ou se mais para o público leigo, mas eu acho que praticamente todo cientista que trabalha, pelo menos com pesquisa teórica, que é o que eu faço, gosta muito de escrever.
Então, eu acho que é uma ideia aí para o futuro. Se a gente colocar tudo isso aqui que você falou no podcast de forma detalhada, aí, dá um bom livro, hein? Fê, muito legal o nosso bate-papo, a gente está caminhando aqui para o final. E eu quero deixar esse espaço agora para você falar um pouquinho ali sobre o Instituto, sobre a tua comunidade. Mentoria você não tem ainda, né? Não. Olha, é uma boa ideia, hein? Para você falar um pouquinho aí sobre todos os seus negócios e como que você pode ajudar psicólogos que né, são recém-formados ou que já estão atendendo um estágio mais avançado ali. Conta um pouquinho aí pra gente caminhar para se despedir de você por hoje. Legal, eu sinto que um dos meus valores importantes é a questão da diversidade, né? E aí, quando a gente pensa em poder expandir o volume de conteúdo, o professor que está lecionando, que sempre vai ter uma influência também naquilo que está sendo passado, né? Isso é muito importante. A gente poder aprender de vários locais, com várias filosofias, porque mesmo que a gente esteja falando de ciência, sempre vai ter o viés do professor que está ensinando, da forma como isso é passado, né? E a gente se conecta muito também com pessoas, né? Então, às vezes a gente vai fazer um curso e a gente quer fazer um curso com pessoas que pensam parecido com a gente, Sim. que têm valores parecidos. E aí, o IMPSIC, ele é a grande conquista, assim, uma realização muito grande para mim. Foi algo que eu sempre quis, sempre sonhei, mas não sabia como executar. E ter um instituto onde eu consigo equilibrar a questão da pesquisa, a questão do ensino e uma clínica com excelência, uma clínica sólida, onde eu consigo atender toda essa população que muitas vezes me procura ou procura colegas minhas que também são muito competentes, mas que não têm agenda, né? E eu fico muito feliz porque a situação que eu vinha passando há muitos anos era... Eu não tinha mais agenda para atender as pessoas que me procuravam e as outras profissionais que eu conhecia, que eu tinha um acompanhamento mais próximo do trabalho também não, né? E eu tinha várias colegas muito boas e que eu poderia eventualmente chamar para trabalhar comigo, né? Então é um passinho, mais tarde eu espero contemplar mais pessoas que fazem supervisão comigo, que eu conheço, que eu admiro o trabalho, para ingressar no nosso barco, para a gente poder fazer pesquisa junto, a gente poder ensinar junto e democratizar o conhecimento, né? O conhecimento ele não ficar preso em figuras de autoridade, mas ele poder envolver justamente diversas iniciativas menores para que a gente possa ter mais debates e não ficar um conteúdo dogmático, né? Então, eu tô bem feliz com isso e bem feliz, enfim, acho que a conversa hoje foi muito oportuna, porque veio num momento muito bacana, assim, na minha carreira, que eu tô com a abertura do Instituto, que eu tô lançando o curso e espero que sirva de alguma forma para estimular pessoas que têm pensado sobre isso. Eu sei que nem todo mundo tem esse interesse, mas se você tem, vale a pena você se organizar e buscar construir uma carreira mais intencional. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, muito mais possibilidades também de chegar mais longe do que a gente chegaria. Acompanhe o IMPSIC nas redes sociais para participar do nosso instituto. Quando a gente puder contratar mais pessoas, estaremos de olho também quem está participando. Mas a gente pretende já fazer grupos de pesquisa, grupos de leitura, grupos de formação, encontros presenciais, né? Ou se você tem algum amigo, algum colega que deseja fazer terapia, a gente também tem a nossa clínica, que é uma clínica onde todas as pessoas são treinadas por mim. Então, por enquanto, a gente tem uma clínica bem enxuta e eu tô treinando, assim, passo a passo, os casos que têm sido acompanhados. Tá muito legal, tá bem no comecinho, mas eu acho que a gente vai chegar bem longe, porque não tem nada parecido, pelo menos aqui na região, né? Dentro do contexto que eu conheço. Então, acho que vai ser algo bem diferente para uma demanda que existe muito, que é de ter uma psicologia científica que possa chegar na vida das pessoas, uma clínica que passe essa segurança, essa confiança, que é tão importante quando a gente fala de transtornos mentais, né? Super.
Eu acho que é inovador e inspirador, né? Tudo que você está construindo aí, Fer. E eu fico muito orgulhosa de você ser cliente da Atualize, estar com a gente aí, da gente estar acompanhando esse crescimento, né? Ser cliente da Bloom também, né? Nossa agência aí. Então, é isso. Muito sucesso. Eu espero, na verdade, já é sucesso, né? Tem muito a conquistar ainda. É isso, gente. Terminamos, então, esse podcast num clima aí gostoso e inspirador. Foi muito bom esse bate-papo com a Fernanda Brunco. Um abraço, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.